Então vamos lá, né, pessoal? Estou sentindo falta de algumas pessoas, mas vamos que vamos, né? Depois elas, à medida que for entrando, vão acompanhando. Marcos capítulo 12, né? Só para fazer uma retrospectiva, a gente começou a acompanhar Jesus na subida para Jerusalém, né? A gente acompanhou Jesus entrando em Jerusalém, a famosa entrada triunfal, né? Quando ele monta o jumentinho. Nós vimos Jesus entrar no templo, observar tudo o que estava acontecendo no templo, aquela perversão que havia se tornado o templo, aquela figueira estéril, né, que só ostentava a aparência, que estava agarrada às coisas mortais, às coisas passageiras, e Jesus logo em seguida amaldiçoa a figueira na segunda-feira pela manhã. Na terça-feira Pedro então faz aquela pergunta, né, porque viu que a figueira secou. Jesus pede então para ter fé em Deus, né, e a fé em Deus é que corrige todas as coisas, porque fé é relacionamento, né? Ontem nós falamos um pouco de fé, observando Jesus se apresentando como o pão da vida em João capítulo 6, né? Hoje então a gente volta aqui para Marcos, na sequência de quando Jesus foi interrogado com que autoridade ele expulsou as pessoas do templo, os que compravam e os que vendiam, que haviam feito da religião uma falsidade, né? uma religião de barganhas, falsificado o propósito da religião, que é o caminho que Deus propõe para irmos até Ele, não é o caminho que o homem propõe para a sua própria redenção. Religião verdadeira é o caminho que Deus propõe através da sua graça, né? Por isso Deus estava em Cristo, como nós lemos esses dias atrás, justificando o nome religare. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo os homens, não imputando aos homens os seus pecados, né? E Ele tornou Jesus pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, no Evangelho não cabe, né? O Evangelho não aceita. Aldineia, boa noite, seja bem-vinda. O Evangelho não aceita aquilo que vem do homem, né? Se alguma coisa for acrescentada ao Evangelho, então que seja anátema, tanto aquele que recebe o Evangelho misturado, né, bem como aquele que prega ou anuncia um Evangelho que está misturado com humanidades que dizem respeito a tirar Deus de cena, né? Então Deus não aceita o nosso esforço para a salvação. Deus, Ele nos dá o Evangelho de graça e a partir da graça então é que está o nosso esforço. As nossas obras, as nossas boas obras não constroem o caminho para o céu, né? Nós não conseguimos abrir uma brecha para ir para o céu, né? Para pegar o caminho da santidade através das nossas obras, não, né? Mas porque o caminho foi aberto às nossas boas obras, então agora elas fazem sentido, né? Porque o caminho está aberto, o caminho está posto, então as nossas boas obras forjam a nossa personalidade em santificação, mas todo esse esforço é confiando na graça de Deus. E aí, depois de Jesus ser interrogado com que autoridade então ele chegou lá no templo e ensinar, além de expulsar quem comprava, quem vendia, né, ele também começou a ensinar, né? Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Estamos em Marcos 12, Lídia. Então, agora ele começa a fazer um contraste, ou aliás, começa a reforçar a autoridade dele a partir de contar uma parábola, que é a parábola que nós vamos ler aqui hoje, né? Marcos 12. Eu vou ler, ok? Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles do fruto da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda um, seu filho amado, né? O amado aqui também tem um sentido de único, né? Na Septuaginta.
A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes a Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que eles proferia esta palavra, que contra eles proferia essa palavra. Então, desistindo, retiraram-se. Então, pessoal, está aí uma vinha que expunha mais uma vez, aliás, está aí uma parábola da vinha que expunha mais uma vez, né, a atitude dessas autoridades religiosas do tempo de Jesus, né, a religião que eles tinham, né, toda a tradição que eles tinham, a eleição que Deus havia feito a eles, né, Deus transformou eles em uma nação a partir do chamado de Abraão, né, deu a eles os profetas, deu a eles a lei, né, cuidou deles, né, que é o que Jesus vai colocando aqui, né, fez deles uma nação, ou seja, estruturou toda a vinha, né, e o que o Senhor esperava deles era então o fruto. Jesus vai colocar essa parábola também, né, de outras formas, né, por exemplo, a dos talentos, né, alguém distribuiu talentos e depois de determinado tempo aquele senhor que distribuiu talentos volta e quer saber o que foi feito com os talentos, né? Ou seja, ele deu uma capacidade para eles frutificarem no Senhor, né? Deu para eles toda a condição para eles frutificarem. E o que ocorreu, né? Eu estou vendo os coraçõezinhos subindo aí. Se você puder curtir esse vídeo e ir apertando os coraçõezinhos para o Instagram, fazer o trabalho também de convidar mais pessoas e trazer uma relevância para essa live, eu fico grato. Então, o Senhor deu todas as condições para ele, a única coisa que ele requeria era que eles frutificassem, né? E aí, eles usaram a religião como um pretexto de se autosservir, né? E colocaram o Senhor, né, daquilo que lhes foi dado, dessa grande vinha, de lado, né? De modo que quando veio as cobranças, foi assim que Jesus, olhando para Jerusalém também nessa última semana, ele se afastou um pouco de Jerusalém, olhou para Jerusalém e lamentou sobre ela, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, né? Então, ele faz falando, olha, mandou servos, mandou outras pessoas, e todos eles ou eram espancados ou eram mortos, e assim foi a história de Jerusalém, né? Isso não serve de modelo, isso não serve de exemplo, em primeiro lugar, para a gente ter todo o cuidado, toda a atenção, né, todo o zelo, para que a gente também não ocorra isso, né? A gente pode, né? Será que se Jesus entrasse nas nossas igrejas hoje, né, pregando o Evangelho, ou se ele começasse a andar pelas ruas fazendo as mesmas coisas que ele fez antes, será que veríamos que ele é o Cristo? Ou acharíamos estranho o próprio Cristo, né? Será que não agiríamos como essas pessoas aqui, né? Então, ao invés de julgá-los, né, nós precisamos usar esse exemplo para julgarmos a nós mesmos, para sondar o nosso coração, para ver se não estamos espancando as mensagens de Deus que Deus manda até nós, né? Se não estamos tentando matar as mensagens que Deus traz até nós através de pecados, através de vícios, através de preguiça, através de certas incoerências no nosso dia a dia, né? E acabamos por não frutificar. Olha, o fruto do Espírito, né, disse Paulo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, né? Contra essas coisas não tem lei. E o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, ele estava falando com o pessoal que estava começando a desenvolver. O apóstolo Paulo foi lá, pregou na região da Galácia, né, fazendo a sua primeira viagem missionária. Logo que ele virou as costas, entrou falsos mestres, que eram judaizantes, né? Eles tinham uma pegada um pouco farisaica também, eles diziam: o evangelho só tem validade, o evangelho só tem alguma força, a mensagem de Jesus só tem alguma força se junto com a mensagem de Jesus você também
se circuncidar e observar a lei. Paulo ficou bem nervoso, a carta aos Gálatas é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, e ele tem um tom ali bem severo, ele estava bem bravo com a atitude desses irmãos que foram deixando de lado o evangelho para abraçar práticas que sufocavam o evangelho. E o interessante, né, o interessante de uma prática parecia que era de santidade, agora se você vai se circuncidar, você vai começar a observar a lei, você vai começar a observar a ordem dietética da lei, tinha uma imagem de santidade, tinha uma aparência de espiritualidade, porém o resultado dela, né, é que Paulo vai falar. Ele vai fazer o relatório das obras da carne. Falar, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, avareza, murmuração, toda aquela lista ali grande de obras da carne que abrange em 4 aspectos do relacionamento humano, né? É o relacionamento com o próximo, é o relacionamento consigo, é o relacionamento com as coisas e é o relacionamento com Deus. As obras da carne atingem todos esses relacionamentos e eles já estavam dentro desse ambiente, porque Paulo vai falar que eles começaram a devorarem-se, né? Eles começaram a se devorar uns aos outros. Então o resultado da falsa religião é a murmuração, é a inveja, é o dedo esticado para julgar o próximo, é a falta de amor. Já o evangelho, ele vai produzir um fruto, né? A igreja que é a grande vinha do Senhor, ela vai produzir um fruto, e o fruto é o que eu acabei de citar, o fruto é o amor e todas essas características de paz, de alegria que advém do amor, porque o fruto é um só, né? Um fruto é um só, mas é como mexerica, tem vários gomos, né? Então a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, todas essas coisas são como que gomos da mexerica. Então, se a vida da gente não estiver frutificando nessa dimensão de estar sendo aperfeiçoado no amor, né, com todas essas qualidades que o amor tem, que é o vínculo da perfeição, então a gente precisa parar, se analisar e cuidar o tempo todo para que ervas daninhas não cresçam, né, e não sufoquem a verdade do Evangelho, e a gente começa então a cair no aspecto de carnalidade, corrompendo então os nossos relacionamentos. Dito isso, né, a gente agora muda um pouquinho aqui o discurso e observa o sofrimento de Jesus, né? A gente começa a analisar o sofrimento de Jesus. Por quê? É no sofrimento de Jesus, né, é que a graça de Deus se expande e chega até nós. A gente está passando, todos nós no país, né, está passando por dias difíceis, as pessoas no globo, né, em todas as nações, né, por causa dessa recessão terrível, estão passando dias difíceis. Então a gente precisa olhar para aquele que sofreu, né, e receber daquele que sofreu força, porque ele venceu o sofrimento. E ele avisou isso para nós, né? Ele falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então a força para vencer tribulação, a força para vencer perseguição, a força para vencer sofrimento está em contemplarmos o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso mediador, o nosso intercessor. Jesus, ele vive, diz o autor aos Hebreus, ele vive à direita de Deus, agora mesmo. O que ele está fazendo à direita de Deus? Ele está intercedendo por mim, ele está intercedendo por você, ele está intercedendo pela nossa família, ele está intercedendo pelos pecadores perdidos, ele está intercedendo. Esse é o ofício de Jesus, nesse momento ele está intercedendo, né, por nós. Então quando a gente se conecta a Cristo, né, a gente recebe graça dele, a gente chega junto ao trono da graça e recebe força, recebe vigor para a gente aguentar as pancadas que estão sendo direcionadas até nós, né? Desde sofrimentos mínimos até sofrimentos maiores, né? Perdas grandes ou pequenas, né? Olhando para Cristo, né? Observando o sofrimento dele, então a gente começa a receber força. Um aspecto interessante dessa parábola que Jesus propõe aqui é que depois que o filho, né? O filho é morto, ele é jogado para fora, né? E o autor aos Hebreus, né, lá em Hebreus capítulo 12, o autor aos Hebreus ele faz um paralelo, né, com essa dimensão aqui de Jesus estar sofrendo para fora, né, para fora do arraial, né, ser jogado para fora, porque quando Jesus começou a sofrer dentro, né, e foi lá dentro mesmo que eles decidiram
crucificá-lo, foi dentro do arraial, né, dentro dos muros de Jerusalém, a grande vinha que Jesus está mostrando para eles aqui, né? Jesus começou o sofrimento dele todo lá dentro, a capital mundial da adoração ao Deus de Abraão, né? Foi lá nessa capital mundial da adoração do Deus de Abraão, foi que enxotaram Jesus, foi que rejeitaram Jesus, né? E lançaram ele para fora para ser crucificado do lado de fora do arraial. Então, observando isso, né, a gente tem que observar aí Alice, seja bem-vinda. Ellen, tudo bem, Ellen? Seja bem-vinda. Em cima disso, né, que Jesus, o sofrimento de Cristo, toda a rejeição a Cristo, né, então a gente se agarra a Cristo, se agarra ao Evangelho, e todo sofrimento que vem nos circundando, né, que vem nos trazendo abatimento, que vem querendo nos destruir, a gente deve então voltar os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé e receber dele então graça para o tempo oportuno, né? Observando, no sofrimento de Jesus, na angústia de Jesus, né? Na rejeição a Jesus. Ele foi rejeitado, ele sofreu demais, né? Demais, de todas as formas, de todas as maneiras, para nos dar graça no momento de sofrimento, né? Eu comentei aqui esses dias atrás do Nikolai Steinhardt, é um livro que eu mostrei aqui para vocês, né, que se chama O Diário da Felicidade. O Nikolai Steinhardt, ele foi preso quando o movimento comunista invadiu a Romênia, né, e ele não quis deixar a mão de seus princípios, né, de sua filosofia, e foi condenado a 12 anos de prisão. Passou por 4 prisões, sofreu muito mesmo. E ele conta que lá dentro dessa prisão ele se converteu ao Evangelho, né? E aí ele fala, ele já era um homem de grande cultura, né? E ele conta que ele, tendo se convertido dentro da prisão, ele lá dentro da prisão, então ele conheceu o que era a felicidade, né? Ou seja, ele recebeu graça dentro daquele sofrimento e conheceu então a felicidade, né? Ele falou, olha, eu entrei cego na prisão, com vagos fulgores de luz, fulgores autógenos, ou seja, causados por mim mesmo. Eu entrei mimado, entrei luxento, mas eu saio honrado, apreciando a dignidade, apreciando a honra, apreciando a amizade, apreciando o companheirismo. Antes, um pedacinho de pão não tinha importância nenhuma para mim, agora ele tem muita importância, o brilho do sol tem muita importância. E ele fala que ele saiu então reconciliado consigo mesmo, reconciliado com seus inimigos, com seus amigos, com as pessoas com as quais ele errou, né? Então, porque a graça de Deus o fortaleceu durante esse período de sofrimento, durante esse período de privação. Ele conta, né, que uma determinada vez, na prisão, eles colocaram ele e outros companheiros que estavam ali presos, né? Às vezes faltava muita comida, muita mesmo, a água era insalubre, enfim, sofrimento mesmo, assim, aterrorizante. E uma vez eles deram bastante comida para eles e, né, depois que eles começaram a colocar para fora, né, defecar, né, eles forçaram eles a comerem as fezes, né, a comerem as fezes. Ele disse que aquilo foi um sofrimento terrível, né? Imagina você ter que passar por uma situação dessa, é terrível, e uma coisa diabólica mesmo, né? É terrível. E ele disse que de noite apareceu uma luz para ele, né? E nessa luz ele sabia que era Jesus, embora ele não visse, mas ele disse que aquilo foi enchendo, deixando ele feliz, deixando ele pleno, deixando ele forte, do modo que quando essa visão passou, ele falou, eu continuava sendo eu, mas eu já não era mais o mesmo, eu já não era mais eu era um outro tipo de pessoa, eu estava forte, estava bem e estava feliz, porque eu tinha tido um vislumbre do meu Senhor, né? E ele disse que conversou com um outro amigo, se não me engano, era um monge, era um padre, alguma coisa assim. E ele falou, olha, não fique comentando tanto com os outros como se você estivesse bem demais, mas fortaleça os seus irmãos, fortaleça as pessoas aqui dentro, já que Jesus te trouxe essa força, né? A gente se lembra de Paulo, quando Paulo estava naquele navio como um prisioneiro sendo levado a Roma,
quando ele pediu para que as pessoas não fossem para o mar, porque ele notou que o clima não estava bom, que aquilo seria danoso, mas ainda assim eles quiseram navegar. E quando daqui a pouco veio a tempestade, né, e as pessoas começaram a jogar então a carga do navio fora, e a tempestade foi aumentando, e Paulo teve uma visão com o anjo avisou que aquele navio ia afundar, né? Então ele disse, né, para as pessoas, olha, não se preocupem, o navio vai afundar, mas um anjo de Deus, do Deus que eu sirvo, né, veio até mim e me disse que nenhum dos que aqui estão vão se perder, então comecem a comer, se fortaleçam, tenham bom ânimo, o navio vai afundar, mas fiquem fortes, porque nenhum de nós irá perecer, né? O Senhor não permitirá que nenhum de nós irá perecer, né? Isso é um fundamento da graça de Deus, né? Fortalecendo em tempos difíceis, né? Essa observação, é esse o exercício que quando a gente tem esse contato com o sofrimento de Jesus, com todas as rejeições que Jesus sofreu, com todos os pavores que Jesus sofreu, né? Ele estava exatamente tomando o nosso lugar e produzindo a graça da nossa salvação, do nosso fortalecimento. Ontem falávamos a respeito do pão. Jesus é o pão da vida. Ele é aquele que fortalece a nossa personalidade, ele é aquele que nos fortalece não só para essa vida, mas principalmente para a vinda vindoura. Ele nos fortalece com imortalidade, ele nos fortalece com eternidade. Então, em momentos de sofrimento, nós precisamos voltar os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé, porque ele vai nos fortalecer com eternidade, ele vai nos fortalecer com imortalidade por meio da sua graça, o sofrimento dele, né? Jesus, veja Jesus como o vinho, ele falou, você vai ter que comer a minha carne e beber o meu sangue, né? Quando a gente ceia, a gente bebe ali o cálice, né? Como a gente lembre-se da uva, né? A uva, aquele fruto bonito, né? Aquele fruto belo. Sempre que você vê um cacho belo de uva, não tem quem não fala, eu odeio uva, não quero comer, né? Aquilo parece que a gente quer mesmo comer. A uva ela é levada ao lagar, a parábola que nós acabamos de ver é de uma vinha, né? Ela é levada ao lagar, ela é pisada, ela é esmagada, para depois com o suco dela, né? Com a essência dela, ela então produz ali o vinho que traz alegria, né? Então, quando nós olhamos para o sacrifício, para o sofrimento de Jesus, Jesus sendo esmagado, né? Jesus, todas as rejeições, tudo aquilo que Jesus passou, né? Tudo aquilo que Jesus passou foi para nos trazer o vinho da eternidade, foi para nos trazer a alegria indizível e cheia de glória, foi para trazer fortalecimento. Da mesma forma é o pão, né? Da mesma forma é o pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? Você colhe o trigo. Uma palavra como essa, né, Deus está trazendo para nós trigo, né, é colheita para nós, né. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o pão, né. O trigo veio, né. Então, e o pão ele é feito como, né? Através das nossas orações, mas o pão também é feito quando o trigo tem que começar a ser esmagado, né, tem que começar a ser triturado para ele virar então farinha. Então, muitos sofrimentos que às vezes a gente pensa que está vindo para nos abater, para nos destruir. Lembre-se, não vai nos destruir, vai fazer disso uma maravilha que irá te fortalecer. Então Jesus, sendo o pão da vida, ele foi triturado, né? Ele foi esmiuçado, né? Na cruz, né? Ele foi arrebentado ali, né? Bateram muito nele, né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? Então o pão é isso, né? Quando a gente olha para o sofrimento de Jesus, ali está a nossa força, ali está um vigoramento que não é passageiro, né? Não é como esses programas de autoajuda que viciam as pessoas em endorfina, você fica super animado, super histérico, super feliz, mas daqui a 2 dias o abatimento vem. Quando a graça de Deus, né, invade o nosso ser, nós somos levantados, nós somos fortalecidos, não só para essa vida, mas também para a eterna. Por isso ele prometeu até mesmo ressuscitar o nosso corpo, né? E aí o autor aos Hebreus, né, agora passando ali, fazendo uma analogia de Marcos 12, comecinho ali da parábola que nós acabamos de ler, com o autor aos Hebreus aqui escrevendo também no capítulo 12, né, o que estava ocorrendo? Pessoas que antes tinham andado com Deus, né, e a palavra Hebreus tem a noção de peregrino, de caminhante, né, a pessoa que está peregrinando nessa terra, está aqui de passagem, né. E aí essas pessoas estavam desistindo. Outrora elas já haviam passado por tanta dificuldade, por tanto sofrimento, mas agora essas pessoas estavam perdendo a motivação, né? E tinham parado mesmo de comer do pão que não perece.
E aí o autor aos Hebreus ele começa a corrigir, ele começa a exortar essas pessoas, né, que não desistissem, que elas perseverassem, mesmo em face do sofrimento, né? Eu gosto de repetir a expressão que o Viktor Frankl usa, né? Viktor Frankl foi outro camarada que é um exemplo assim de superação, né, em momentos de sofrimento. Ele também foi preso, não pelo comunismo, mas pelo nazismo, e passou anos dentro da prisão. E a graça de Deus foi generosa com ele lá dentro. Ele não saiu de lá destruído, ele saiu fortalecido e com a logoterapia montada, né? Então ele extraiu até mesmo de um sofrimento, e é essa expressão que eu gosto de usar, sofrimento inevitável. Existem sofrimentos que nos abatem, que esses sofrimentos são inevitáveis. E nesse momento de sofrimento inevitável, não deve haver em nós desânimo. Pelo contrário, a gente deve ir até a fonte da graça. A gente deve se achegar com mais firmeza, com mais ousadia, com mais intrepidez, junto ao trono da graça, para alcançar graça para a ocasião oportuna, porque o Senhor não nos deixará, o Senhor não nos desamparará. Então minha oração também nessa noite aqui é que o Senhor venha até o seu encontro, te fortaleça com a graça dele, não se acovarde diante de situações, não se acovarde diante de circunstâncias difíceis. Olhe mesmo, fixe os seus olhos para o autor e consumador da sua fé. Observe o sofrimento dele e saiba que o sofrimento dele foi para te fortalecer hoje, foi para te fortalecer amanhã, com eternidade, com imortalidade, e encher o seu peito com alegria indizível e cheia de glória, né? Então, é nessa estrutura que o autor aos Hebreus vem exortando os irmãos para que eles continuem a sua peregrinação, que eles continuem a sua jornada, que eles continuem a sua caminhada, sem olhar para fora, sem olhar para o mundo, mas olhar para a vergonha de Cristo e assumir também a vergonha de Cristo, né? Todo sofrimento, toda dificuldade, né? A gente trabalhou esses dias atrás ali em cima da parábola que Jesus propõe do semeador que saiu a semear, né? Então tudo que o diabo e o mundo faz é para roubar a palavra, né? Para roubar o evangelho de nós, para que a gente pereça, né? Para que ela não deu então os seus frutos, né? Então todo sofrimento que nos ronda, toda dificuldade que nos ronda, a gente deve recebê-la, né? Com alegria, recebê-la feliz, né? Porque de fato ela não vai nos destruir. O produto, o efeito, né, da graça de Deus é transformar o mal, é transformar o sofrimento em um grande bem eterno. Ela vai fazer com que o sofrimento, aquilo que vem parece que vai nos apagar, a graça de Deus transforma isso que vem nos apagar, as densas trevas, em uma grande luz. Esse é o símbolo, né, da ressurreição de Cristo. Das trevas surgiu então a luz. Então todo sofrimento que vem trazer escuridão para os nossos olhos, parece que vem apagar a nossa esperança, a gente deve olhar então para o autor e consumador da nossa fé, que desse grande sofrimento, daquilo que vem apagar a nossa luz, né, o nosso brilho, a luz de Cristo emergirá exatamente daí. Então, nesse momento de caos, nesse momento de sofrimento, olhemos novamente com mais firmeza, mais atentamente para o Evangelho, para Jesus, para o sofrimento de Cristo, porque desse sofrimento vem a graça de Deus para nos fortificar, para nos fortalecer, para nos edificar e para nos fazer superar esse sofrimento, né? É como se dissesse, ainda que me roube tudo, né? A glória de Deus, ela não pode ser destruída, o Evangelho não pode ser destruído, então nos apeguemos àquilo que não pode ser destruído, aquilo que Paulo diz, que Deus é um justo juiz e ele recompensa a cada um, né? Segundo o seu procedimento. Aos que buscam então a imortalidade, os que buscam a graça de Deus, os que buscam a graça de Deus vão receber vida eterna. E o jeito de buscar essa graça é buscando a glória, né? É buscando a presença de Deus, é buscando a comunhão com Deus, né? Buscam a glória e buscam a honra. Buscar a honra é buscar o louvor que procede de Deus, né? É buscar aquela voz de Deus, né? A voz do Evangelho a partir da justiça de Deus em Cristo Jesus, dizendo: meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então é buscar essa aprovação que vem de Deus, buscar a honra, é isso, e buscar então a imortalidade, ou seja, focar na vida aquilo que o tempo não pode destruir, aquilo que o sofrimento não pode destruir. E aí eu gosto demais daquela expressão que José usa para falar com os irmãos dele, dizendo: todo mal que intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. Então, observando as situações, observando os sofrimentos, observando as dificuldades, sofrimento inevitável, como eu falei do Viktor Frankl, né? Tem sofrimento que a gente pode evitar,
tem sofrimento que a gente pode correr dele, né? Se está nas nossas mãos poder fazer, a gente faz, mas tem sofrimentos que são inevitáveis, e esse sofrimento inevitável, então a gente encará-lo de frente, porque Deus há de transformá-lo em um grande bem. E aí o autor aos Hebreus, ele usa aqui, começa a falar no capítulo 12, né? Dizendo assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele havia acabado de fazer a galeria da fé, né? Ele mostrou modelos de pessoas que foram fiéis a Cristo, né? Ou fiéis a Deus, até mesmo diante da morte. Alguns Deus o livrou do fio da espada, outros morreram ao fio da espada, mas eles foram fiéis, né? Eles não abriram mão da sua fé, né? Então, ele falou: se tem tantos heróis, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa agora, né? Nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, né, da vergonha, né, não fazendo caso de quantas pessoas zombaram dele, né, não fazendo caso de nada disso. Ele não ficou atento a isso, ele ficou atento à nossa salvação, né, ele ficou atento a nos levar para o céu, ele ficou atento a preparar moradas juntamente com o Pai para nós. Então, e está assentado agora à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Então, todo sofrimento que nos rodeia, a gente precisa olhar atentamente para Jesus, para que a nossa alma não seja desmaiada, para que o sofrimento inevitável, para esse sofrimento que vem para nos derrubar, que a gente olhe atentamente para Jesus, para que a gente não desmaie em nossa alma, para que a gente não perca a força. Enquanto mantermos os olhos nele, ele é o pão da vida, ele é o vinho da nossa alegria indizível e cheia de glória. Enquanto mantermos nossos olhos firmes nele, ele vai nos fortificar e não nos deixará desmaiar em nossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou seja, resistir o pecado que tenazmente nos assedia, ninguém ainda sangrou por isso, né? E estáis esquecidos da exortação que, como filho, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando por ele és reprovado. Então é uma grande bênção quando a gente está em reprovação, o Senhor vem e nos reprova, né? E a gente vive um tempo, né, que, como eu disse esses dias atrás, de uma espiritualidade tão afetiva, né, de um Deus tão ursinho carinhoso, tão fofinho, né, enquanto o Evangelho é o Evangelho da cruz. Paulo disse: eu prego a Jesus e este crucificado, né? Então é um Evangelho agudo, né, que penetra profundo, né, um Evangelho de sangue mesmo, né, questão de vida ou morte. E às vezes a gente não ouve tanto mensagens, né, que tragam de fato a gente para perto aqui da imortalidade, né? E aí o mundo está nos assediando o tempo todo através de suas concupiscências, através da soberba da vida, aquele assédio vem constantemente, e aí a gente vai fechando a nossa personalidade dentro de um aspecto mais afetivo, e as mensagens não cooperam para que haja uma expansão, para que haja um desenvolvimento, né? E acabam nos deixando fraquinhos, né? Uma vez que a gente quer sempre ser acariciado, e aí acabamos por não desenvolver um certo peso de glória, uma certa maturidade, né? Então é uma bênção quando a mensagem nos espreme para a imortalidade, para a eternidade, nos chama para mais perto, né? E como alguém aqui esses dias disse, né? Não é fácil, e verdade, não é fácil, né? Jesus já disse, não é fácil, né? Não é fácil mesmo, mas então, olhando para a graça dele, ela vai nos fortificando, e ele aqui está trazendo uma exortação: gente, vamos acordar, vamos olhar de novo para a eternidade, vamos olhar de novo para aquilo, né, que vai trazer um peso de glória, vamos olhar de novo para aquilo que nos traz substância. A fé é a substância das coisas que se esperam. Vamos voltar a andar por fé em Cristo Jesus. E ele vai dizer aqui, ó: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que é filho a
que o pai não corrige, pois que filho que o pai não corrige, né? Se você não é corrigido por seu pai, que tipo de pai você tem, né? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Né? Então Deus nos corrige com essa motivação, para que sejamos santos como Ele é santo, para que tenhamos um vigor imortal, para que tenhamos um vigor eterno. Né? Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, nesse momento de dificuldade, nesse momento de tribulação, né, a gente não sabe onde isso vai parar, né, a gente sabe, né, mais adiante a gente vai ver Jesus prometendo aqui os fins do tempo. Então, no momento desse de pressão, né, a gente precisa fortalecer as mãos, fortalecer os nossos joelhos, né, nos fortalecer, né, receber com disciplina essa mensagem, que eu creio ser uma mensagem para a última hora. Né? Mensagem para a última hora é voltarmos os olhos, voltarmos a nossa vida para aquilo que é eterno, olharmos atentamente para Jesus, né? Olharmos atentamente para o sofrimento de Jesus, olharmos atentamente Jesus sendo colocado de lado, à medida que parece que todo o sofrimento vem nos marginalizando, vem nos colocando de lado, né? E receber força. Né? É assim que a coisa acontece. E aí, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando de novo, né? Atentando, preste bastante atenção, coloque o seu foco nisso, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela sejam contaminados. E aí, pastor Hamilton, tudo bem? Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, nesse momento de sofrimento, nesse momento de dificuldade, não faça como Esaú, que ele profanou o seu direito à primogenitura. Ele olhou para aquilo que é passageiro, ele olhou para a dor do seu estômago, vendeu para Jacó o seu direito à primogenitura. Depois ele se arrependeu disso, ele chorou, ele pranteou, mas ele não alcançou mais. O seu arrependimento não alcançou lugar, né? É tipo Judas, né? Judas também, depois de ter traído Cristo, ele devolveu as 30 moedas, ele fez e aconteceu para ver se encontrava de novo um lugar, mas ele não conseguiu. Ainda que tivesse chorado muito, ele não conseguiu achar um caminho de volta, né? Então a gente tem que tirar mesmo o foco das coisas temporais, das coisas passageiras, voltar os nossos olhos para o Senhor, voltar os nossos olhos para as coisas eternas, para as coisas imortais, olhar atentamente o Senhor, olhar atentamente o sofrimento de Cristo, receber dali força para suportar a pancada, para suportar a pressão. Enquanto isso, o amor de Deus vai sendo derramado em nosso coração, haverá um fortalecimento, haverá uma perfeição, e a esperança que temos não será frustrada, né? Então o que Jacó, o que Esaú fez? E por causa de uma fomezinha mundana, né? De uma fomezinha passageira, de uma comidinha, né? Ele vendeu o seu direito, ele doou o seu direito de primogenitura e depois perdeu completamente a sua bênção. Então que a gente olhe de novo com mais força, mais atentamente, de manhã, de tarde, de noite. Pensemos no sacrifício de Cristo por nós, pensemos no sofrimento de Cristo. Ele sofreu mais do que estamos sofrendo agora, e é dele mesmo, da fraqueza dele, daquele momento de fraqueza, é que extraímos a nossa força. Nesse momento de fraqueza, olhando atentamente para Jesus, a graça de Deus nos é suficiente para, nesse momento de fraqueza, Deus nos fazer fortes.
contemos com a graça de Deus, contemos com a graça de Deus de modo vigoroso, né? Nos agarremos a isso com toda a força. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Ele está falando da revelação de Deus no Monte Sinai, né? Deus desceu no Monte Sinai com fogo, o Monte Sinai começou a tremer, né? E uma nuvem negra envolveu o monte, raios, relâmpagos começaram a sair daquela escuridão e todo mundo ficou aterrado, né? Deus estava se mostrando ali, as pessoas tinham medo de se achegar, né? Porque sabiam que poderiam morrer se tocassem ali naquela glória. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, em Cristo, a gente tem esse fruto pacífico, né, de poder se achegar a Deus. Imagina se a gente tivesse que se chegar no Monte Sinai, de fato é aterrorizador. Mas em Cristo, esse Cordeiro que sofreu por nós, né, olhar aquele sofrimento, olhar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo com toda a mansidão, isso nos atrai, né? Isso não vai nos destruir, pelo contrário, isso vai nos fortalecer, né? Então, que a gente olhe isso, né, observe esse modo pacífico, esse modo tranquilo que Cristo nos chama para ser, para ter essa intimidade, para ter essa comunhão com Ele, né? Então que a gente observe esse chamado pacífico, né? Observe essa Jerusalém nos convocando, né? Essa pátria eterna nos chamando para ir até ela, e que a gente se achegue a Ele, então, com ousadia, com intrepidez. Ele vai dar continuidade aqui: tenha cuidado, não recuseis ao que fala, o sangue de Cristo falando coisas superiores, observar o sofrimento de Jesus, pois é nesse sangue, é nesse vinho que está a nossa alegria. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. O sangue de Jesus está clamando, né, para que nos advertindo, para olharmos para o sofrimento dele e recebermos dali então a graça. Então é muito mais precioso o modo com que Deus fala para nós hoje do que fala para os antepassados, do que fala para aqueles que estavam debaixo da velha aliança. É muito mais glorioso, é muito mais precioso, porque é o próprio sangue de Jesus, é o sofrimento de Cristo nos chamando para perto dele, né, nos dando graça, nos fortalecendo. Então que a gente não podemos recusar isso de maneira alguma. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, Deus vai abalar tudo que é abalável, tudo que é passageiro. Deus já deixou um sinal na criação, que é o tempo. O tempo destrói todas as coisas, o tempo abala todas as coisas, mas vai chegar um abalo por aí, gente. A gente não sabe quando, né? A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, em que tudo como foi criado cairá de uma vez por todas. E se a gente agarrou, se a gente se firmou nessas coisas que são abaláveis, né? Se a gente construiu a nossa vida, se a gente edificou a nossa vida nessas coisas abaláveis, quando chegar esse dia, nós cairemos junto com elas. Mas se a gente construiu a nossa vida mediante a graça de Deus, firmado em fundamentos, na Nova Jerusalém, que não é destruída com o tempo, não é abalada por nada, se construirmos a nossa vida na graça de Deus, né, então não seremos abalados, não seremos confundidos de maneira nenhuma. Vou dar continuidade na leitura aqui. Seja constante, então. Como é que eu construo agora a minha vida nisso que não é abalável de modo algum?
né? Como é que eu construo a minha vida agarrado na graça de Deus? Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos, né? No desenvolvimento espiritual de Abraão, né? Que era o chamado dele era se tornar um tipo de pessoa que era uma bênção, ele se tornar um tipo de pessoa que era uma bênção. Nesse desenvolvimento espiritual de Abraão, quando Deus veio até ele e disse que em 1 ano Sara daria então finalmente luz a Isaac, né? Foi quando ele hospedou Deus sem saber que era Deus. Quando ele hospedou Deus sem saber que era Deus. Ele não sabia quem era, né? Ele hospedou como se estivesse recebendo o próprio Deus, né? Então, hoje a gente vive, né? A própria arquitetura dos nossos lares não permite a hospitalidade, né? Mas se a arquitetura, né, não permite a hospitalidade, isso não quer dizer que o nosso coração não deve ser um coração hospitaleiro. O nosso coração deve ser como o coração de mãe, né? Que cabe o outro, né? Que cabe o outro, né? É aquela frase: você mora no meu coração, né? Fazer de nós um coração hospitaleiro, que esse é o amor fraternal, né? Ter essa motivação fraternal com todos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Digno de honra, quando você vê qualquer pessoa sofrendo, quando você vê qualquer pessoa maltratada, quando você pensar no preso, quando você pensar naquele que tem falta, lembre-se de Jesus. Ele foi maltratado, ele foi preso, ele foi maltratado, ele foi cuspido, né? Ele apanhou, ele foi espancado. Lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus. Pense nessas pessoas com oração, com o coração cheio de compaixão. É assim que a gente desenvolve a nossa vida dentro dos bens, então, eternos. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Olha, é o que eu estava dizendo esses dias, né? Até mesmo, então pense até no seu cônjuge, né? Fortaleça o seu casamento, né? Fortaleça a sua vida conjugal, tenha o melhor casamento do mundo, fortaleça isso, né? Na graça de Deus. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Então fique contente com o que você tem, né? Porque Ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei. Nunca, isso é promessa para nós. De maneira nenhuma te deixarei. Nunca, jamais, sem possibilidade diz Deus, né? De te deixar. Deus não nos deixa e Ele jamais nos abandona. Nós é que voltamos as costas para Ele, mas Ele nunca nos deixa e jamais nos abandona. Assim, afirmemos confiantemente. Você pode, se você entendeu isso, né? Se você entendeu isso, você pode afirmar com confiança. Você pode falar com confiança. Você pode estufar o peito, aumentar o tom da sua voz e dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. O que me poderá fazer o homem? Né? Olha aí o cenário mundial, né? O que poderá te fazer o homem se o Senhor é o seu auxílio, né? Olhe atentamente para aquele que sofreu. Olhe atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele como um pão que vai te fortalecer. Olhe para ele como um vinho que vai te alegrar. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar com o coração confirmado, com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupavam, né? Eram os judeus tentando voltar à prática de alimentos, enfim. Mas aqui há o cuidado, a gente ter cuidado com todo tipo de doutrina que quer nos agarrar a essa terra, às coisas abaláveis. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu
fora da porta. Lembra da passagem da figueira que nós começamos da videira que nós começamos com ela, né, da vinha? O filho foi jogado para fora. Aqui nós vemos então Jesus também, ele sofreu para fora do arraial, ele sofreu para fora de Jerusalém, né? Ele foi expulso e morto lá, para que o seu sangue atingisse o nosso coração, para que ele nos santificasse. E aí então ele diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Todo sofrimento, tudo aquilo que quer nos envergonhar. Então a gente deve se lembrar de Jesus, levar a vergonha de Jesus, né? Transforme o seu sofrimento na vergonha do próprio Cristo, fortaleça o seu coração no Evangelho, né? E a graça de Deus vai ser com você, ela irá te fortificar. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, pessoal, é isso aí, né? Em cima dessa mensagem, a religião expulsa Jesus, aquela religiosidade expulsa Jesus, expulsa as coisas eternas, não aceita as coisas eternas, e todo apego, toda sedução para nos apegar às coisas materiais, para nos apegar às coisas terrenas, acaba expulsando também a mensagem do Evangelho de nós. Então, voltemos de fato, diante do sofrimento, diante dessas dificuldades, né? A gente não sabe o que está adiante, a gente não sabe exatamente o que está adiante. Pode melhorar, pode piorar. Voltemos os nossos olhos para aquele que sofreu, olhemos para o seu sofrimento, olhemos para aquele que foi crucificado, lembrando que ele está à direita de Deus, dizendo: eu venci o mundo, você também vai vencer. Receba a graça de Deus então nessa noite, receba a graça de Deus nesse dia, receba o favor de Deus, seja fortificado por aquilo que Cristo sofreu. Observe a sua fraqueza, né, olhando para aquele que sofreu, e ele te fará forte. Você perceberá Deus te fazendo forte, não com qualquer forcinha, né, não com qualquer motivaçãozinha, mas ele te fará forte, ele nos fará forte com a eternidade, ele nos satisfará com o pão da sua presença, com a sua presença, com a sua imortalidade, e ouviremos dentro dos nossos corações, quando assim começarmos a proceder, ele dizendo: meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? E a gente vê esse sofrimento, né, todo que a gente está passando. Imagine se hoje fosse proibido então de sermos cristãos, como estaríamos, né? Como estaríamos. Então precisamos fortificar o nosso coração e lembrar de pregar o Evangelho. Esses dias atrás, então, eu fiz um pedido, né? Eu fiz um pedido para que a gente fizesse listas, né, de pessoas que forem vindo à nossa mente, e aí que a gente comece a orar por essas pessoas, né? Comecemos então a anunciar de certa forma o Evangelho para essas pessoas, convidá-las, né? A gente precisa fortificar o nosso coração, porque sempre o que está em jogo é inferno e céu, morte e vida, né? Então é a mensagem do Evangelho, é a mensagem da reconciliação, é que vai abrir caminho para o céu e vai fortificar então as pessoas que perecem. Lembre-se do que está perturbado, lembre-se do que está aflito, enchemos o nosso coração de fraternidade, lembremos de todas as pessoas que de repente já estão entrando em depressão, não podendo sair para trabalhar, não podendo trazer o pão de cada dia para dentro de casa, não tendo como sustentar seus filhos, perdendo a dignidade. Pensemos nessas pessoas, né? Oremos por elas, para que o caminho de salvação seja aberto para elas e elas também sejam fortificadas com o pão que não perece, né? E com o vinho da alegria, né? Que é a alegria indizível e cheia de glória, o relacionamento eterno com o nosso Deus. Seja fortalecido, seja fortalecida. Essa é a minha oração em forma de ministração a você, né? Observe tudo aquilo que tem tentado extrair força. Lembre que Jesus sofreu por você, lembre que Jesus sofreu em prol dessa situação. Ele venceu, você também vai vencer. Receba a graça de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Se você precisar então de alguma ajuda, de algum auxílio espiritual, pode contar conosco. Conta aí com o pastor Hernoldo. Nós estamos aí à sua disposição para que juntos possamos fortificar então uns aos outros, estimular uns aos outros no bem eterno, né, no bem indizível. Vamos caminhando juntos, todos para o céu, com a graça de Deus. Beijo grande no seu coração. Até amanhã. Foi uma honra, foi um prazer a gente compartilhar aqui a palavra de Deus. E amanhã de novo a gente está aqui nesse mesmo bate-horário. Tá bom? Beijo grande. Deus abençoe você. Obrigado pela confiança.